Questão aí Enem 2016, questão que traz o contexto lá da cauda bordaleza como uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de planta. A sua produção consiste em uma mistura de solução aquosa de sulfato de cobre 2. Aqui a gente já começa a ter algumas informações. Sulfato de cobre 2, ele está falando então da presença de íons cobre 2 no meio, com óxido de cálcio, e a sua aplicação só deve ser realizada se ela estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas em uma faca de ferro limpa. Todo o exercício envolvendo eletroquímica, a gente acaba por tirar várias informações do próprio enunciado. Quando ele fala de uma faca de ferro limpa, ele está falando do ferro metálico. Então você já sabe qual é o estado físico que o ferro vai participar dessa reação inicialmente aí. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local de aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores do potencial padrão de redução para algumas espécies. Como eu já falei com vocês, normalmente é dado os valores tabelados do potencial padrão de redução, lembrando que potencial padrão de redução é inverso do potencial padrão de oxidação. Então, eventualmente que você precisa inverter a equação, você acaba invertendo também o potencial. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. Como eu falei para vocês, e isso é uma das coisas que vale muito nas questões do Enem, até para ganhar tempo, é você tirar do texto informações que são relevantes para você já eliminar algumas opções de cara. Quando no texto afirma que você tem uma faca de ferro, significa que vai aparecer, precisa aparecer ferro metálico como reagente. Para aparecer ferro metálico como reagente, você já vai eliminar de cara a letra A, você já vai eliminar de cara a letra B e vai eliminar de cara também a letra C, usando como referência a reação aqui de redução do ferro, que na verdade a gente vai trabalhar com ela de maneira invertida. Com isso, você só vai ficar em dúvida entre as letras D e E, o que já é um grande avanço. O que você precisa agora, na verdade, é entender o processo. Você vai pingar a cauda bordaleza numa faca de ferro metálico, e isso reage de maneira natural, isso reage de maneira espontânea. Isso só reage de maneira espontânea porque, na verdade, a diferença de potencial desse sistema tem que ser positiva, porque todo processo positivo vai apresentar uma diferença de potencial maior que zero. Então, você já identificou o que você está buscando e, como referência, é exatamente você olhar a equação de oxidação do ferro. Então, eu vou precisar inverter esse valor, eu vou precisar inverter a equação, consequentemente, eu vou inverter o seu valor de potencial. Para eu determinar essa DDP, eu preciso somar o potencial de oxidação da espécie que sofre oxidação, que no caso é o ferro. Vou somar o potencial de redução de um desses íons que sobraram aqui, ou o cálcio ou o cobre. Mas o mais importante é que essa soma tem que ser positiva, porque é somente essa soma positiva que implica em um processo espontâneo. Então, na verdade, o que a gente tem que analisar é qual valor que eu vou somar com mais 0,04 e que vai me dar um valor positivo. Lembrando que eu tenho aqui como opção a reação de redução do cálcio ou a reação de redução do cobre 2. E olha só, tem que ser obrigatoriamente a redução do cálcio ou a redução do cobre, porque está aplicando a oxidação obrigatoriamente do ferro. Então, na verdade, você olha para a equação e busca lá na tabela quais são os íons envolvidos. E aí fica super fácil de analisar. Por quê? Porque quando a gente analisar o valor do potencial de redução do cálcio, esse valor é menos 2,87. Quando eu somar com mais 0,04, esse valor daria negativo. Então, portanto, sendo negativo, não seria espontâneo. O que quer dizer que sobra como opção dessa questão a redução do cobre na presença do ferro metálico que sofre oxidação, e este processo espontâneo é exatamente o processo descrito nesta questão, portanto, gabarito letra E.